Pessoal, nós estamos aqui novamente, então, para ver a segunda parte da aula 24, né? Então, se vocês forem caminhando aí no material, vocês vão ver que na última página ele vai falar aqui sobre desigualdade social, tá? Em primeiro lugar, eu quero só dizer para vocês o seguinte, nós vamos fazer apenas uma introdução a esse assunto de acordo com o que está na apostila, tá? Mais tarde, nós vamos trabalhar um outro material que eu vou passar para vocês, cujo título é Questões Sociais. E nessas questões sociais, nós vamos entrar aqui em detalhes da desigualdade social de maneira muito mais pormenorizada. Então, por exemplo, nós vamos falar da desigualdade social que existe na questão de gênero, por exemplo. No caso do Brasil, vamos falar especificamente do Brasil, que é o que tem sido cobrado na Universidade Federal, né? Então, nós temos hoje, claramente no Brasil, uma discriminação, uma desigualdade entre o que as mulheres ganham e o que os homens ganham, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre a questão racial, né? Então, existe hoje no Brasil claramente uma diferença entre o que ganham as pessoas negras e as pessoas que não são negras. Então, nós vamos trabalhar esses assuntos em situações de pormenores, situações atuais, de maneira um pouquinho mais profunda. Então, isso aqui é apenas uma introdução, tal qual está nesse material que vocês receberam, ok? Então, vejam. A primeira coisa importante aqui é o seguinte, essa questão da desigualdade social e da estrutura social é uma questão polêmica no sentido em que alguns autores de sociologia não diferenciam esses dois conceitos, tá? Não diferenciam. Outros autores não consideram o mesmo conceito, tá? Então, seguindo a linha desses que consideram uma pequena diferença, embora os dois sejam absolutamente afins, né? A questão da estrutura social determina a desigualdade social, ou vice-versa, tá? O fato é que se não são conceitos idênticos, são conceitos que estão absolutamente interligados, tá, ok? Então vamos partir desse princípio, que não são conceitos idênticos, mas que estão intimamente interligados. Esse com o conceito de estrutura social, tá, ok? Então vejam, a desigualdade social refere-se a conjuntos de processos e experiências sociais que fazem com que grupos ou indivíduos tenham vantagens sobre outros. O que significa essa palavra vantagem do ponto de vista da sociologia? Vantagens aqui significa a possibilidade que uma pessoa tem de usar aquilo que a sociedade disponibiliza mais do que outros grupos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma condição financeira que pode, né, frequentar uma boa escola e pode pagar por isso, ele está tendo uma vantagem em relação a uma pessoa que ganha um salário muito mais baixo que ele, que tem uma condição econômica muito inferior a ele e, consequentemente, não tem condições de pagar uma escola que ela ache boa, uma escola particular, tá? Então, esse indivíduo na sociedade, ele passa a ter uma vantagem em relação ao outro, tá? Um indivíduo que more, por exemplo, num local absolutamente isento da possibilidade de sofrer com chuvas, com enchentes. Então, ele vai morar numa condição boa, né? Um outro indivíduo não tem condições de pagar aluguel ou de obter um imóvel naquela mesma região. Então, ele vai morar numa região que seja suscetível à ação das chuvas, né? Por exemplo, na beira de um rio ou num lugar onde os terrenos são mais baratos ou até numa invasão. Então, o indivíduo que tem essa condição de morar num lugar melhor, ele está tendo uma vantagem em relação àquele indivíduo que não pode morar no mesmo lugar. Esses são dois exemplos. Nós poderíamos falar aqui dezenas de exemplos em relação a essa questão, tá? O que acontece aqui é que nós não estamos falando aqui em estratos, porque isso pode acontecer dentro do mesmo estrato, né? Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e dizer assim, na época do período colonial, nós tínhamos lá uma sociedade dividida entre senhores de engenho, né, que era o topo da pirâmide, homens livres. Opa! Homens livres. Será que todos aqueles homens livres que faziam parte daquela camada social, daquela estrutura social,
Eram todos iguais? Muito provavelmente não. Você poderia ter um homem livre ali, que fosse um pequeno comerciante, que tinha apenas uma vendinha ali, uma portinha que ele vendia ali, algumas coisas que ele cultivava, e você poderia ter nesse mesmo extrato social um grande comerciante, um traficante de escravos, né, poderosíssimo, riquíssimo, e que tivesse uma condição muito diferente daquele pequeno comerciante. Então, embora eles fizessem parte da mesma estrutura, porque eles estavam no extrato de homens livres, né, eles tinham uma desigualdade social gritante. Vocês conseguem perceber, pelo menos eu enxergo dessa forma, né, não é unânime essa maneira de enxergar, mas eu enxergo que existe uma diferença entre as duas coisas, tá ok? Muito bem. Algumas considerações importantes aqui. A desigualdade social não é algo natural, né? Na antropologia, né, quando se estuda antropologia, chegam-se a algumas conclusões, que os primeiros hominídeos, aqueles primeiros hominídeos, primeiro mesmo, né, aqueles caçadores e coletores lá, naquele momento ainda não existia a desigualdade social, tá? Essa questão da desigualdade social, ela foi se tornando cada vez mais presente, cada vez mais forte, principalmente a partir do momento em que a sociedade foi ficando mais complexa, né? Então, quando aqueles hominídeos, né, que viviam lá em pequenos grupos, começaram a se agrupar em grupos maiores, formaram as pequenas sociedades, etc. À medida que isso foi se tornando mais complexo, né, aí começam a aparecer os processos, né, de diferenciação, de hierarquia, etc., e algumas pessoas passam a ter vantagens em relação às outras, né? Nós temos um iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau, né, o famoso Rousseau, né? Então, ele tem várias obras interessantíssimas, mas uma delas ele chama de Contrato Social, né, e uma outra obra, A Desigualdade entre os Homens. Nessas obras, ele faz uma afirmação extremamente interessante, né, e ela realmente é muito reflexiva, porque ele diz o seguinte, que o grande problema da desigualdade social e o grande problema da humanidade, ele vai surgir, ele não consegue colocar isso numa questão temporal, né, mas ele diz que vai surgir quando alguém, em algum momento da história, da evolução da humanidade, pegou um pedaço de terra e disse o seguinte: esse pedaço de terra é meu, e cercou esse pedaço de terra. Ele falou que ele fala que a partir daí os grandes problemas da humanidade começaram a surgir, né? E é uma questão interessante, né, pelo menos para a gente refletir sobre ela, né, porque esse pedaço de terra é meu, baseado em quê? Né? Baseado em que alguém tinha, né, na evolução da humanidade, tinha esse direito, né? As coisas tinham que ser de todos, né? Mas alguém disse esse pedaço é meu. E aí começam todas as questões advindas dessa situação. Porque a partir do momento que uma pessoa diz esse pedaço de terra é meu, ele vai ter que proteger essa terra, começam as brigas, começam as guerras, começam as questões de hierarquia, começam as questões de privilégio, porque daí se a pessoa, obviamente, ela vai dizer que esse pedaço de terra é meu, esse pedaço de terra que ele está dizendo provavelmente era o pedaço de terra mais fértil, né, onde ele teria condição de produzir mais, né, do que outros locais. Então, todo um desencadeamento de problemas decorrentes dessa afirmação vão surgir daí. E Rousseau, então, né, nessas obras que ele tem, ele explica, né, essa situação e coloca como isso sendo o grande problema, né, da estrutura e da desigualdade social. Tá? A questão da desigualdade social, muito mais que a estrutura social, a econômica é aquela que a gente mais enxerga, né? Mas a questão da desigualdade social, ela existe em todos os campos das relações humanas, né? Então você tem, né, acabei de falar para vocês, você tem a questão do gênero, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos uma sociedade, ainda hoje, resquício da nossa formação histórica, mas nós temos uma sociedade machista, né? Uma sociedade machista.
Ainda bem que hoje essas situações estão mudando, mas mesmo assim nós temos claramente uma sociedade machista, né? Até poucos anos atrás, do ponto de vista histórico, era poucos anos atrás, a mulher não era considerada nem cidadã, né? A mulher só passou a ter direito a voto no Brasil, né, a partir do projeto de Constituição de 1932 e com a Constituição de 1934, né, lá na época do Getúlio Vargas. Do ponto de vista histórico, foi ontem, né? Até então, né, desde que o Brasil foi descoberto até 1932, então, né, a mulher não era considerada cidadã, sequer tinha direito a voto. Então, isso é uma desigualdade, tá? Mas a que mais chama atenção, aquela que, né, todo mundo enxerga claramente, é a econômica. Mas todas as outras podem existir, né? As questões, a diferenciação na educação, na saúde, na cultura, justiça, habitação, religião, né, todos os outros aspectos também, né, são considerados aqui na desigualdade social, tá? Pessoal, essa questão da meritocracia, tá? A questão da meritocracia é uma questão extremamente polêmica também, né? Mas do ponto de vista da sociologia, né, a meritocracia ela é polêmica, né? Alguns autores não consideram que a meritocracia seja algo coerente na sociedade moderna, mas uma parcela significativa de sociólogos considera, de antropólogos, sociólogos, considera a possibilidade da meritocracia. Mas o que é praticamente unânime é o seguinte: a questão da meritocracia, ela só tem validade do ponto de vista sociológico se as igualdades de condições forem as mesmas. Quer dizer, você só pode considerar a questão da meritocracia se as condições iniciais, né, da tentativa de ser o melhor, se as condições forem as mesmas para todos, tá? Então aqui é um assunto extremamente complexo. Por quê? Porque como é que você vai cobrar um desempenho final, né, de mérito, meritocracia, de alguém que não teve as mesmas condições iniciais para competir no fim? Então a sociologia considera esse aspecto. Esse é o aspecto fundamental, né? Você pode considerar a questão da meritocracia, né? Ela pode ser importante num determinado setor da sociedade, mas desde que as condições iniciais sejam as mesmas para todos. Aí sim, quando chegava no fim do processo, você tem condições de cobrar para ver qual foi aquele que mereceu mais ter aquele prêmio ou, né, conseguir algum mérito em relação a isso, tá? Eu trouxe aqui para vocês essa figurinha aqui. Então aqui nós temos um esporte aqui, um jogo, né? E aí você tem 3 pessoas aqui, tá? E qual seria a prova aqui de meritocracia? Então vocês vão ter que assistir esse jogo aqui e vão ter que depois fazer um comentário, fazer uma análise desse jogo aqui, tá? O que fizer a melhor análise vai receber um prêmio, tá? Ora, mas observem as condições iniciais aqui. Estão vendo esse indivíduo aqui? Ele tem uma visão absolutamente perfeita de tudo o que está acontecendo. Então, a possibilidade da análise dele vai ser total. Esse aqui, ó, o segundo indivíduo, já tem uma condição um pouquinho pior, um pouquinho diferente do primeiro candidato aqui, né? Mas, mesmo assim, esse segundo indivíduo, ele está conseguindo ver um pouquinho do jogo. Mas olhem esse terceiro indivíduo aqui, gente. Estão observando aqui? Ele não está vendo nada. Como é que você pode cobrar que esses 3 indivíduos façam uma análise do jogo aqui, deem o parecer do jogo nas condições que estão aqui, né? Então, você pode fazer a cobrança para ver qual dos 3 aqui faz a melhor análise? Pode, desde que o quê? Desde que os 3 tenham a mesma condição. Estão enxergando aqui, gente? O Isaías está conseguindo mostrar para vocês aqui? Olha aqui, ó. O que aconteceu? Criou-se um sistema para o terceiro candidato, né? Então, aqui está o sistema, foram colocados aqui, né, caixotes aqui, para que os 3 candidatos tenham a mesma visão do jogo. Aí sim,
nós podemos, então, cobrar uma análise do jogo dos 3 candidatos da mesma forma, né? E aquele que tiver a melhor capacidade de analisar o jogo vai ter, por mérito, os prêmios compatíveis. Vocês conseguem enxergar aqui a diferença? É isso que a sociologia considera em meritocracia. Se você tiver essa condição, a meritocracia é válida. Se você tiver essa condição, a meritocracia não tem sentido, tá? Embora seja um assunto polêmico, eu acho que essa situação aqui ela é bastante clara para todos nós, ok? Muito bem. Então, continuando aqui, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Não se preocupe com esses números até aqui, né? Até porque essas estatísticas aqui são de 2016, né? Muito provavelmente existem estatísticas mais modernas. E, claro, que se cair em vestibular, isso aqui vai ser pedido para fazer uma análise aqui, não levar números decorados, né? Então, não tem sentido aqui. Eu só coloquei isso aqui para vocês no sentido de mostrar o que acontece nessa questão da desigualdade social no mundo em algumas situações, tá? Então, vejam, segundo esse autor aqui, o Piketty, os últimos 40, 50 anos, a sociedade, na verdade, ela aumentou as questões de desigualdade. Cuidado! Eu não estou dizendo, e nem o Piketty falou isso, que a sociedade está mais pobre. Muito pelo contrário. Na verdade, nos últimos 40, 50 anos, né, a sociedade como um todo, ela teve um incremento na sua produção, na sua riqueza, no seu desenvolvimento tecnológico, né, na melhoria das questões sociais em alguns locais, não todos, mas o problema é que a desigualdade entre as pessoas cresceu, tá? Um exemplo muito claro que nós podemos ter é a própria China, que é um país comunista, né? A China hoje é o país em que gera o maior número de milionários por ano. Por quê? Porque ela atingiu um nível de desenvolvimento tecnológico, um nível de importância na economia mundial, né, onde as oportunidades, né, para algumas pessoas é gigantesca. E essas pessoas, sabendo aproveitar essas oportunidades, rapidamente na China, em função de muito trabalho, né, eles são muito trabalhadores, são obstinados em relação ao trabalho, mas algumas pessoas realmente conseguem ganhar muito dinheiro. Então, você tem lá na China hoje uma parcela da população, aproximadamente de 300 a 400 milhões de pessoas. Pô, professor, 300 a 400 milhões de pessoas? É muita gente. Só que é muita gente considerando o Brasil, porque lá na China é uma parcela pequena da população, porque a China tem quase 1,5 bilhão de habitantes, né? Então, você tem lá uma parcela na China que ganha muito dinheiro, né? E rapidamente eu quero dizer em alguns anos, né? Não é de um dia para o outro, obviamente, né? Mas rapidamente se tornam milionários. Mas milionários com M maiúsculo, tá? Milionários que vão bater de frente com milionários americanos, milionários europeus, milionários brasileiros e assim por diante. Dadas as oportunidades que existem de ganhar dinheiro na China hoje, tá? Mas, em compensação, você tem uma parcela da população chinesa, né, pequenos lavradores, que continuam plantando arroz nos alagados, né, da China, exatamente como se fazia 1000 anos atrás. Então, o que aconteceu na China, por exemplo? Não só na China, em vários países, mas a China é o exemplo mais claro. O que aconteceu? Você criou uma riqueza incomensurável no país, né? Hoje é a segunda maior economia do mundo e celeremente está correndo para ser a primeira, e não vai demorar muito, né? Acredita-se que no máximo entre 5 e 10 anos a China deverá passar os Estados Unidos em questão de riqueza, né? de PIB, de economia, né? Então você tem lá uma sociedade que evoluiu muito economicamente, muito, né? 300 a 400 milhões de pessoas, que vivem numa condição absolutamente satisfatória, né? Com muitas vantagens, acesso a tudo que o mundo tem de bom e desenvolvido. E você tem uma parcela na China que planta arroz
como se plantava 1000 anos atrás, que mora nas mesmas condições que morava 1000 anos atrás. Tá? Então, é isso que o Piketty quer dizer. Né? Não, a riqueza cresceu, mas a desigualdade aumentou. E o exemplo que ele dá aqui é esse aqui, ó, gente. Então, vejam, considerando aqui 10% dos contribuintes, os 10 mais ricos, né? Como era há 40 anos atrás. Então, esses 10% nos Estados Unidos tinham 34% da riqueza nacional. Em 2016, os mesmos 10% passam a ter 47%. Então, observem, os mesmos 10% passam a ter uma porcentagem muito maior da riqueza. Ora, se essas pessoas têm uma porcentagem muito maior da riqueza, é porque nós estamos tendo aqui um fenômeno que chama-se concentração de renda. Concentração de renda. Cada vez mais a renda está concentrada na mão de poucos. Tá? É isso que está acontecendo, é isso que acontece no mundo. É aquele velho argumento, né? Para quem tem dinheiro, é muito mais fácil ter mais dinheiro ainda. Né? Então, é isso que a gente observa aqui. E alguns exemplos, vejam a Rússia. Né? A Rússia, até o início da década de 90, era um país comunista. E mesmo assim tinha uma certa concentração de renda, mas mais que dobrou a concentração de renda. Tanto que hoje nós temos aí milionários russos aí que compram times de futebol, né? Agora estão querendo até comprar o Paraná aqui, né? É o pessoal da Rússia, né? Porque são milionários russos, né? Que não sabe se honestamente ou não, né? Querem investir o seu dinheiro e compram times de futebol. O caso do Paraná é um exemplo pequenininho, mas eles compram um time gigantesco, né? Times da Inglaterra são de russos hoje, de vários países do mundo, né? A China, que também era um país, ainda é, né? Pelo menos politicamente, um país comunista. Veja como a concentração de renda cresceu assustadoramente também. Né? O lugar que menos cresceu a concentração de renda, talvez por ser o continente mais antigo do ponto de vista capitalista, foi a Europa, né? Que tinha uma concentração de renda de 33% para os 10% mais ricos e foi para 37%. Mas mesmo assim, a Europa houve um acréscimo aqui, né? Houve uma concentração de renda, cresceu a concentração de renda aqui. Tá? E aí nós vamos ver a questão da concentração de renda nos piores países do mundo. Alô, Brasil! O Brasil, gente, os 10% mais ricos concentram 55% da renda nacional. É muito complicado isso aqui. Isso aqui é uma situação muito complicada. Talvez nós, por morarmos, em termos de Brasil, numa região relativamente privilegiada, que é o sul do Brasil, na verdade as duas regiões mais privilegiadas são o sul e o sudeste, a gente não perceba isso tão claramente. Mas quando você vai para o nordeste brasileiro, para o norte do Brasil, você vê claramente essa situação. Embora aqui em Curitiba também a gente veja isso. A gente vê. Né? Nós temos situações claríssimas aqui da desigualdade social. Você tem ali um determinado condomínio, um bairro, de casas luxuosíssimas, de casas com 1.000 metros quadrados, com toda a infraestrutura possível e imaginável, vantagens, e você anda 1, 2 quadras e você vai ter ao lado daquele condomínio uma favela onde as pessoas sequer têm água encanada e saneamento. Isso você vê em Curitiba, você não precisa ir para o Nordeste. Porém, se você for para o Nordeste, você vai ver isso de maneira clara. Tá? Então, o Brasil é um dos países onde a desigualdade social é mais acentuada no mundo. Tá? Nós rivalizamos com a Índia e só perdemos aqui para alguns países do Oriente Médio, que obviamente a gente sabe por quê, né? Porque existem países produtores de petróleo, principalmente, onde praticamente toda a renda, toda a fortuna, toda a riqueza do país concentra-se na mão de algumas famílias, né? São os famosos sheiks, que também são donos de time de futebol, né? Aquele time lá do
do Neymar, o PSG, é de um sheik, tá? De um sheik, que queima dinheiro, né? Queima dinheiro. Para ele, você falar lá em 100, 200, 300 milhões de euros é troco, tá? Por quê? Porque são de famílias poderosíssimas que controlam toda a produção de petróleo daqueles locais e, evidentemente, que a concentração de renda é muito grande, tá? Mas, infelizmente, o Brasil é um país que está entre os países que tem a maior concentração de renda do mundo, tá? Isso é ruim para a nossa sociedade, né? A nossa sociedade precisa analisar isso aqui de uma maneira um pouquinho mais séria, né? As situações decorrentes disso são muito graves. Não é só uma questão de ter ou não ter dinheiro. É a questão de você analisar o futuro do país, é uma questão de você analisar a vida nas grandes cidades, da violência, da saúde, da educação das pessoas que têm uma renda muito menor do que outras pessoas que têm vantagens, né? Isso é para o bem do próprio país, tem que ser visto, tá? E um dado que não tem na apostila, mas que eu pesquisei para vocês, é um dado assustador em relação ao Brasil, tá? Pessoal, isso aqui é chocante. O 1% dos mais ricos do Brasil concentram de 22% a 23% de toda a riqueza brasileira, tá? Esse aqui é o dado inequívoco de como a desigualdade social é grande no Brasil, tá? Então vejam, o 1% mais rico do Brasil concentra de 22% a 23% de toda a riqueza nacional, tá? É um dado assustador, né, que só vem comprovar esse dado aqui, mas ele é mais assustador ainda porque aqui ainda eram 10%. Aqui é apenas o 1% dos mais ricos que concentram 22% a 23% de toda a renda nacional. Tá ok? Pessoal, então assim, tá? Nós fizemos apenas uma introdução aqui da questão da desigualdade social. Na sequência das aulas, não nesse material, mas eu tenho um outro material que depois, quando nós voltarmos, a gente vai ter mais algumas aulas para terminar esse material que vocês têm. Aí nós vamos trabalhar as questões sociais. E nesse material das questões sociais, nós vamos voltar a esse assunto aqui e trabalhar campos específicos, né? O que acontece com a mulher, o que acontece, né, com os negros, o que acontece com todos os grupos sociais que têm essa diferenciação aqui, tá ok? Pessoal, um beijo a todos e espero revê-los em breve. Tchau!